Como o Senhor é bom e nós podemos nos alegrar com aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Amém? Quero dar alguns recados. Dizer que nós continuamos com a nossa célula de edificação nas quartas, célula de estudo, mulheres 2 Timóteo, agora essa semana, homens 1 Timóteo. Na sexta, nós estamos fazendo juntos, todos os homens um link só na célula e as mulheres também. Tem sido bênção. Nós temos tido visitantes já toda semana, já é a segunda semana, e eu tenho ficado feliz. Muita da gente olha e fala assim: nossa, a gente podia estar reunido presencialmente, mas a palavra de Deus diz: em tudo dá graça. E nós vemos que mesmo ali pelo Meet nós temos alcançado a vida de pessoas. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Continue participando, entre, manda o link, convida alguém para estar ali ouvindo uma palavra. Eu e o pastor fizemos discipulado esse final de semana, esse sábado. Eu vou colocar novamente a minha agenda, porque tem mais mulheres. E aí quem quiser, coloca seu nome lá que nós vamos fazer. Amém? Nós vamos ministrar uma palavra nessa noite, falando sobre Jesus, amém? Hoje é Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. E nós temos, que, como diz a palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança é a volta de Jesus, amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos nesse domingo de Páscoa na Tua casa, meu Pai. Ó Deus, é motivo de grande alegria podermos estar na Tua presença neste dia, neste momento. Nosso coração se alegra, se regozija, porque nós podemos sentir a Tua presença, podemos sentir a Tua paz, a paz que ultrapassa todo conhecimento humano, Jesus, a paz que o mundo não pode dar, que nada pode nos dar, é a paz que recebemos de Ti. Nesta manhã, Deus, queremos trazer à memória o Teu sacrifício naquela cruz. Queremos render graças ao Teu nome, porque o Teu amor nos constrange, Pai. O Teu amor, Senhor, nos tira os argumentos. O Teu amor, Senhor, nos mostra como somos pequenos diante de quem o Senhor é, diante do Teu poder, do Teu amor sobre nós, Pai. Nesta manhã, traga o nosso coração para Ti, Jesus. Ó Pai, nos convence nesta manhã de que do Teu plano de salvação, da Tua vontade em nós. Ó Pai, nos convence nesta manhã. Nós queremos render o nosso coração a Ti, Jesus. Eu sei que o Senhor já tem falado, mas o Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. E nós queremos nos render totalmente. Queremos entrar na Tua presença desarmados. Ó Pai, queremos entrar na Tua presença dizendo: Pai, faça. Pai, fale. Pai, transforma as nossas vidas. Pai, nós precisamos tanto de Ti, Deus. Tanto de Ti. Nós declaramos nesta manhã que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, que caindo a semente, nós recebemos ela com alegria e daremos fruto através dessa palavra. Ó Deus, assim eu oro e abençoo a cada um dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. No livro de João, durante a semana eu buscando uma palavra, e o Senhor só me deu um versículo. Eu falei: meu Deus, preciso de mais. E aí, naquele versículo, o Senhor me trouxe, uma palavra linda, que nós podemos olhar para Jesus e ver que Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. Quando a palavra diz que nós devemos ser discípulos, é porque Jesus, Ele é o nosso discipulador. Jesus, Ele é o nosso pastor. E é dele que nós precisamos olhar, é para Ele que nós precisamos olhar e aprender com Ele. Amém? Por isso eu convido você a ler a palavra de Deus comigo em João capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Observando, refletindo sobre as atitudes de Jesus, sobre a sua morte, a sua ressurreição, nós aprendemos muitas lições. Amém? Capítulo 13 de João, a partir do versículo 12.
A palavra de Deus diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Amém? Jesus, ele deixa bem claro: olha, eu estou fazendo isso porque eu tenho um propósito, porque assim como eu fiz, é para vocês fazerem também. Jesus, ele não lavou os seus discípulos, os pés dos seus discípulos ali, somente demonstrando humildade. Não foi só isso. Mas o seu objetivo era maior, era estender sobre nós a missão que ele tinha na terra, a missão que ele recebeu do Pai, e que nós continuássemos ela depois da partida do Senhor. Os seus discípulos, deveriam ir, como eles foram de fato, como Pedro foi, como João, como depois o Senhor levantou Paulo, mesmo Jesus já não estando aqui mais, levantou Paulo para levar a todas as partes do mundo o evangelho da salvação. E esse evangelho chegou até nós. E Jesus diz ali no versículo 15: eu estou deixando um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Amém? Fazendo essa palavra, eu me lembrei de tantas situações que Jesus passou. Jesus, como nós, ele foi tentado. Ele foi tentado no deserto, no momento de fraqueza, porque ele estava de jejum. Mas a palavra diz que Jesus não cedeu à tentação, mas ele resistiu, como diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o diabo fugiu da presença dele. Jesus, ele não tinha as suas coisas, ele não tinha aquilo que era meu, aquilo que era dele, não. Mas ele dizia: eu desci do céu, e não foi para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. A palavra de Deus diz que Jesus era criança, e ele saiu de casa, e sua mãe começou a procurá-lo, sua mãe e seus irmãos, e ele estava no templo pregando. E quando chegou a notícia que falava assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos te procuram. E ele respondeu: você não sabe que eu devo estar na casa do meu pai? Que eu devo estar cuidando das coisas do meu pai? Amém? Jesus, ele foi obediente. Jesus orou, ele chorou, ele sofreu, ele sentiu agonia, aflição, ele foi servo. E ele nos ensinou a fazer discípulo. Jesus fez 12. Ele fez 12. Ele foi traído pelo seu amigo. Judas era amigo de Jesus. A palavra de Deus diz que Judas em um certo momento chegou e Jesus fala assim: amigo. Chama ele de amigo. E Jesus foi vendido por Judas. Jesus, ele sabe o que é sofrer, meu irmão. Por isso que Jesus se tornou homem, para dar exemplo para mim e para você. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci as situações difíceis, as lutas, nada parou. Nada parou, Jesus, nada foi tão grande. A palavra mostra que Jesus foi obediente até a morte. E ele nos deixou uma lição, ele nos deixou a sua palavra, e dentro dela ele diz: andai por ela, andai pela palavra de Deus. Lá em Mateus 11, 29, Mateus 11, no versículo 29, um versículo apenas. Mateus, versículo 11, Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Jesus nos convida a aprender com Ele. Por isso que nós precisamos orar: Jesus, me dá um coração ensinável. Porque eu sou professora e a gente sabe quando a criança quer aprender. A gente sabe quando ela não sabe, ela tem dificuldade, é difícil, mas ela precisa e ela quer aprender. E Jesus olha para nós e Ele diz: olha, aquele que não for como uma criança, ele não pode entrar no meu reino. Aquele que não tiver um coração maleável, flexível, aquele que não se tornar sempre uma pessoa que deseja ser humilde, que deseja muitas vezes perder a razão, mas deseja obedecer, deseja ser amável, deseja ser ensinável, ele não pode entrar no meu reino. Nós precisamos orar: Pai, me ensina, porque a tua palavra diz que eu não sei nem orar, que muitas vezes eu não recebo porque eu não sei orar como convém. Me ensina, Senhor. Amém, amados? Vamos ler a palavra de Deus lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7. A partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. A palavra de Deus fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a sua forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, ele decidiu se diminuir, ele decidiu descer, ele decidiu, como diz a palavra, se esvaziar, e ele aceitou se tornar uma figura humana. Ele aceitou uma forma humana, e a palavra de Deus diz uma forma de servo. De muitas coisas que podemos aprender com Jesus, uma delas é ser servo. Servo. E como o irmão Fernando disse aqui, ser servo é ofertar não somente o que eu tenho, mas é o que eu sou. O que eu sou. A minha mão, as minhas mãos, os meus pés, o meu corpo, a minha boca, os meus olhos, a minha mente. Tudo o que eu tenho. Quantas vezes nós não estamos dispostos a descer? Muitas vezes nós não queremos descer, nós não queremos nos submeter, nós não queremos ouvir algo, mas Jesus, ele não foi assim, ele se submeteu à vontade do Pai, ele foi obediente até a morte, ele se humilhou, e a palavra de Deus diz que ali na última Páscoa, ele decidiu lavar os pés de todos os seus discípulos. Quando chegou, a palavra nos mostra que quando chegou a vez de Pedro, sem entender por que Jesus estava fazendo aquilo, sem entender o propósito, porque Pedro sabia que quem lavava os pés de forma humilhante eram os servos. Eles que lavavam os pés dos seus senhores, que faziam aquele serviço. E Jesus chegou para lavar os pés, e Pedro falou assim: Pai, nunca me lavarás os pés. E Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E ele disse: eu estou fazendo isso para te dar exemplo. E Jesus, ali naquele momento, ele mostrou a importância do servir. E ele diz ali em Mateus, no capítulo 20, Mateus, Jesus nos falou a respeito de ser servo. Mateus capítulo 20,
versículo 27 e 28. Mateus capítulo 20, no versículo 27 e 28. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio nos mostrar que o verdadeiro líder, ele também serve. O verdadeiro líder, ele tem que ter um coração de servo. Você pode fazer muitas coisas na igreja. Você pode fazer muitas coisas para o reino, para a obra do Senhor. Mas se você, o principal que você precisa ter é o coração de servo. Que faz com alegria, que faz porque entendeu o seu chamado, que entendeu que o Senhor te separou, te chamou para aquilo. Você viu que Deus te deu um talento e você não pode usá-lo para você mesmo. Você não pode enterrá-lo, você não pode guardá-lo, mas você deve usar aquilo que o Senhor te deu na obra dele. Amém? E a palavra de Deus lá em Mateus também, no capítulo 24, um pouquinho à frente. Mateus 24, a partir do versículo 45. Jesus ali, ele nos fala do servo bom e do servo mau. A partir do versículo 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor Jesus, ele diz: quem é esse servo fiel e prudente? Quem é esse servo a quem o Senhor confiou a sua obra, confiou uma missão, confiou os seus filhos na terra, confiou a sua palavra? Quem é? Quem é, meu irmão? Nós temos que ser esse servo bom, fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua palavra. Confiou, assim como ele confiou a seu Filho Jesus. Ele tem confiado a nós. Jesus, ele nos manda esperar a volta dele, passar esse tempo cuidando das suas ovelhas, cuidando do seu povo, fazendo a sua obra dentro e fora da igreja. Essa é a melhor maneira de nós nos prepararmos para a volta de Jesus. Amém, irmãos? E nada pode nos parar, nada pode ser motivo para nos atrapalhar. Não existe dor que possa ser maior que o propósito que Deus colocou na sua vida. Não existe opressão, não existe desânimo, porque a missão que Deus coloca em nós, ela não depende do seu ânimo. Ela não depende se você hoje está bem, se você está mal. Se Deus te deu, Ele que vai te capacitar para fazer. Abre a boca, porque é Deus que vai falar. É independente das circunstâncias. Em João, no capítulo 4, vamos ler muito a palavra. Em João, no capítulo 4, no versículo 34. João, capítulo 4. João 4, 34. Jesus, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus aqui, ele diz, olha, Jesus, ele se alimentava fisicamente, sim, mas ele diz, olha, existe algo muito importante na minha vida, e isso é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a obra que Ele colocou na minha mão. Jesus mostra que o alimento espiritual, ele vai além de você estudar a Bíblia, ele vai além de você conhecer a palavra, de você orar,
de você frequentar uma igreja, mas também fala de fazer a vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós vai além de você levantar todo dia, de você ir trabalhar, de você manter a sua casa, sustentar a sua casa, de você resolver as coisas da sua casa. Isso são as suas coisas. E elas não te impedem e não podem te impedir de fazer a vontade do Senhor. E nós precisamos nos analisar, refletir. Quando nas nossas conversas há muito meu, as minhas coisas. Esses dias eu conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim: eu entendi o tempo. E esse tempo é para eu dedicar para isso na minha vida. Isso é porque eu planejei. E eu olhei e eu falei: eu te entendo. Eu te entendo como mulher, eu te entendo. Mas eu não posso dizer que você está certa. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós temos, tudo que somos, deve glorificar o nome do Pai. Eu não posso dizer: esse tempo eu vou parar. Eu vou parar. Agora eu vou parar porque eu vou me dedicar à minha casa. Eu vou parar. Não. A palavra de Deus, Jesus, ele diz: aquele que não for capaz de deixar mãe, de deixar pai, de deixar filho por amor a mim, ele não pode ser um discípulo meu. Ele não pode. Por isso que nós precisamos vigiar para que nada tire você do foco, nada tire você do alvo. Aquilo pode tirar você um dia, 2 dias, mas não é um tempo. Isso aqui eu vou parar por um tempo. Não faça isso, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E não é te colocando medo, mas é entender que a nossa vida, ela tem que estar na mão do Senhor, no controle do Senhor. E eu posso, o Senhor é tão bom que Ele nos capacita a fazer as coisas dEle e as nossas. O Senhor é tão bom que quando Ele fala assim: vem aqui, troca comigo o fardo, troca comigo, porque o meu fardo é leve e suave. O meu fardo, a minha vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Troca comigo, troca comigo, experimenta trocar comigo esse fardo. Toma o meu fardo que é leve e suave e eu te ajudo a carregar o seu fardo. Amém, amados? Como Jesus nos ensina, como Ele nos ensina. E nessa manhã nós queremos pedir: Pai, nos mostra mesmo. Jesus, Ele nos ensina as características de servo. O Jesus, Ele é humilde. Ele nos mostra humildade ali em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Filipenses, capítulo 2. Ali a palavra de Deus mostra o quanto o Senhor foi humilde, o quanto Ele se esvaziou, Ele se humilhou. A palavra diz que Ele se humilhou, no versículo 8, tornando-se obediente até a morte. Jesus, Ele sendo Senhor, Ele sendo Deus, Ele se fez menor que os seus discípulos para servi-los. Se o maior de todos, Jesus, o maior de todos, Ele se fez pequeno para servir. Quem sou eu e você para nos sentir muitas vezes superiores ou melhor que os outros, para não nos submeter, para não obedecer? Muitas vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos ser pastoreados, não queremos ser aconselhados, não queremos ser discipulados, mas deixamos a soberba entrar. Estamos cheios de nós, duros de coração, inquebráveis, nada quebra aquela dureza. Não, eu não preciso disso, eu já sei. Cuidado com o conhecimento.
Cuidado com o conhecimento, cuidado com aquilo que você já sabe, cuidado com aquilo que você já aprendeu, porque muitas vezes a gente chega num momento e fala assim: não, eu já não preciso mais de ninguém, eu já não preciso mais de andar com ninguém, eu já consigo andar sozinho. E aí entra em nós um espírito de rebeldia, um espírito de independência. E o que Deus deseja que nós sejamos dependentes dEle e não independentes. Nós não podemos deixar essas coisas entrar, não podemos aceitar, porque a palavra de Deus nos mostra que houve um que teve esse sentimento de dizer: eu vou colocar meu trono acima do seu. Eu não quero ser igual, eu quero ser melhor que você. E foi a primeira rebelião que houve no céu. A palavra nos mostra que Satanás, ele se rebelou contra Deus e ele foi e contaminou um terço do céu, contaminou um terço dos anjos. E veja a atitude do Senhor. O Senhor falou: Satanás, pega o que é seu, pega o que você contaminou e desce. Sai, desce. Não houve reconciliação, não houve volta. E assim o inimigo, desde aquele momento, ele tenta nos ludibriar com as mentiras. Assim ele fez com Eva lá no jardim do Éden, ludibriando, tentando contaminar a Eva. Não deixa a semente do inferno tomar o seu coração, de você achar que você não precisa de ninguém, de você achar que você não precisa andar com ninguém, que você já está bom. Bom é o Senhor. A palavra de Deus diz: não existe nenhum bom, bom somente o Senhor. A palavra nos mostra que Jesus, ele foi obediente. Em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 53, no versículo 9, a palavra nos mostra a atitude de Jesus, como ele reagiu. Capítulo 53, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele teve várias oportunidades de se defender, de dizer: não, não é isso, não, eu não tenho me levantado dessa forma contra, não, eu não sou um herege, não, eu não sou alguém que está me levantando dessa maneira como vocês pensam. Mas a palavra diz que ele não abriu a boca para se defender, ele não usou argumentos. Ele é o próprio Deus, e com uma palavra, a palavra de Deus diz que como a palavra foi criada os céus e terra, com uma palavra somente Jesus não sentiria uma dor. Ele curaria todas as feridas que foram abertas ali durante o chicote de cada soldado romano. Ele desceria da cruz com uma palavra, mas ele não disse nada. Ele não disse nada. Ele ficou calado, nos ensinando. Ele decidiu sofrer por nós naquela cruz. Jesus, ele suportou os nossos pecados naquela cruz. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, para que nós nos tornássemos aceitáveis diante de Deus, para que nós nos reconciliássemos com o Pai. A palavra também nos mostra em Lucas 42, 22, versículo 42 e 44, que Jesus, ele foi fiel. Jesus passou um momento de grande aflição no Getsemane. Lucas capítulo 22, no versículo 42. A palavra de Deus assim diz, no 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua.
Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estava em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O momento crucial do ministério de Jesus foi quando ele estava ali no Getsemane. Ali, quando Jesus quando ele sentiu a aflição, a agonia, a ânsia da morte, ele falou: Pai, se o Senhor, se for possível, se tu queres, passa de mim esse cálice, me livra, Pai. Mas contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A fidelidade de Jesus ao seu chamado, ao seu propósito, foi colocada à prova naquele momento. Mas Jesus, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade do seu chamado. E ele, mesmo não querendo sofrer a experiência terrível da cruz, ele disse: Pai, não faça a minha vontade, e sim a tua. Tendo em mente o seu chamado, o chamado que Deus colocou na vida dele, ele foi firme. Ele foi firme no seu propósito. E muitas vezes nós seremos provados quanto àquilo que o Senhor já nos deu, já nos confiou, quanto ao chamado que muitas vezes o Senhor já nos declarou. E nós vamos ser tentados a olhar para trás. Nós vamos ser tentados a abrir mão daquilo que o Senhor nos deu. Mas todo aquele que olha para trás, ele fica paralisado. Como aquela mulher, a mulher de Ló, que ela teve saudade em algum momento da vida que ela tinha ali. E olhando para trás, ela se tornou uma estátua de sal. E assim é na nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós nos tornamos nós nos paralisamos. Nós esquecemos, perdemos o foco, perdemos o propósito. Por isso eu digo para você nesta manhã, muitas vezes você está olhando para a sua situação, para esse momento, que a sua vida não dependa do seu ânimo, que a sua vida não dependa das circunstâncias, mas que a sua vida dependa apenas de uma escolha, de servir a Deus, de servir o seu reino, de servir as pessoas. Amém, amados? Que essa palavra nesta manhã, ela constranja o seu coração, porque se a palavra de Deus ela não for capaz de nos constranger, de nos trazer de volta, nada poderá nos constranger. Nada será capaz de nos fazer entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso eu digo para você: faça em tempo e fora de tempo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Amém? Feche seus olhos nesta manhã. Nós vamos orar nesta manhã. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta manhã. Fala: Pai, o Senhor me conhece, eu sou tão limitado. Pai, eu sou tão fraco, Jesus. Deus, nos ajuda a fazer conforme o Senhor. Nos ajuda a seguir o Teu exemplo. Nos ajuda, Pai, quantas lições o Senhor nos dá. Quantas lições. O Senhor nos ensina a ser humilde. O Senhor nos ensina a fazer a vontade do Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Nesta manhã, Jesus, traga o nosso coração de volta para a Tua presença. Nesta manhã, nos faça lembrar de onde nós caímos, para nós nos levantarmos e permanecermos firmes e continuarmos dando passos contigo, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a não olhar para trás, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, naquele que lança a mão do arado e olha para trás, mas o Senhor tem prazer naquele que vive pela fé, naquele que avança, naquele que não abre mão daquilo que o Senhor deu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que como diz a Tua palavra, que venhamos nos esforçar para entrar no reino,
esforço. Esforço, o Senhor deseja que nós venhamos nos esforçar para entrar no reino do Senhor. Nesta manhã, Pai, ministra sobre nós, Espírito Santo, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra para o pastor. Glória a Deus, amém? Que o Senhor Jesus possa fazer parte da sua vida todos os dias, amém? O que Ele fez, homem nenhum faz por nós. O que Ele se entregou por nós, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Deus fez o nome dEle acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. E nós estamos aqui porque Ele morreu por nós, amém? Este é o momento da Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Amém? Eu quero convidar você essa manhã a fechar os seus olhos, a examinar-se, a confessar os seus pecados, se preparar para a Santa Ceia. Nós já estamos em jejum, mas o Senhor quer ouvir a nossa oração. Então feche os seus olhos onde você estiver e faça a oração ao Senhor. O que o Senhor colocar no seu coração, você fale a Ele. Dê nome às coisas que Deus falar para você. Então você estará digno de tomar o pão, que é o corpo de Cristo, e o sangue, que é o cálice do Senhor, para que você renove os seus votos diante dele. Assim nós possamos estar na presença de Deus até que Jesus volte. E Ele há de voltar, porque Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Hoje o Senhor ressuscitou. Amém? Então feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Perdoa as nossas.
convido os diáconos para servir a ceia. Glória a Deus. Convido você a ficar em oração enquanto vamos servir o pão e o cálice, a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Pode servir o pão e o cálice em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o pão do Senhor. Por semelhante modo, também de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Levante seu pão, levante seu cálice. Nós vamos consagrar os elementos agora em nome de Jesus. Pai, aqui está o pão, Senhor, que é o corpo de Cristo entregue na cruz. Senhor, esse corpo maravilhoso que se entregou por nós. E foi, Senhor, derramado também o sangue, Senhor, o sangue de Cristo, a nova aliança, que é representado no cálice do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. E assim nós lembramos, ó Pai, da morte de Jesus, até que Ele venha. E especialmente agora, nesse domingo de Páscoa, Pai, que nós possamos comer o pão e beber o cálice. Em nome de Jesus está consagrado os elementos. Comer o pão e beber o cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui, está presente neste lugar, amém? Que todo aquele que confia no Senhor, este ano seja um ano poderoso na presença de Deus. Não esqueça da sua vida espiritual, amém? Não esqueça de dar valor naquilo que tem mais importância, é a presença de Deus em nós. E que Ele venha encher a sua vida de vida e abundância. Que na sua casa não venha faltar o alimento. Que na sua geladeira não venha faltar o alimento. Que você venha produzir frutos. Que você venha ver todos aqueles que estão diante de Ti, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. E que a doença venha partir embora. E que o mal dessa terra venha se apartar de Ti. E que a sua sementeira, aquilo que você plantar, venha produzir 100 por 1. E que você venha ser abençoado em tudo que você colocar a mão, em nome de Jesus.
Amém. Levante assim sua mão, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você, que você vá em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, dê graça e paz a ele, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado esse culto. Quero chamar as crianças aqui na frente. Parece que vai ter um evento aqui, vai ter bombom. Todas as crianças